O poder terapêutico da música é espetacular. E eu tenho a missão de te contar nesse vídeo de uma maneira bem descomplicada como que o encontro entre a música e a emoção se transformam numa ferramenta de cura das mais poderosas que existe. Não há quem nunca tenha se beneficiado com a música para gerar bem-estar e se distrair. Mas o que eu quero te contar aqui é muito mais profundo. A música influencia os seus estados mentais e emocionais porque ela altera as suas ondas cerebrais. E quando isso é usado de maneira intencional, com um método eficiente, nós podemos promover uma transformação intensa. Isso acontece, gente, porque a música facilita o contato com o nosso interior. Ela é uma excelente comunicadora do sentir. Ela faz brotar dentro de nós emoções desafiadoras, as nossas dores, nossos traumas, nossos desconfortos. Aquilo tudo que a gente tenta abafar dentro de nós, a música sabe onde está. E de repente, o seu sentir se expande e ao aprender a observar esse processo, você se torna consciente deles. Quando entramos em contato com a nossa dualidade e abrimos o nosso coração em direção à aceitação interna, nós damos os primeiros passos no movimento ascendente para uma vida mais leve, mais significativa. Dentro de nós coexistem energias antagônicas. De um lado, a nossa parte mais iluminada, mais alegre, mais conectada. E do outro, as nossas dores, sombras, os nossos anseios e dúvidas. E o que acontece, entretanto, é que nós fomos ensinados a esconder essa parte da nossa natureza que é humana, gente, e que todos temos, e tentamos nos distrair de quem somos a todo custo. Só que sem aceitar nossa inteireza e todas as partes que nos habitam, nós criamos padrões muito negativos, que se transformam depois em comportamentos ruins. Nós temos uma sociedade com um sistema de regras muito contraditórias, que incitam modelos de conduta, sucesso e perfeição que não existe na nossa condição de seres humanos. E a gente aprende a desviar o olhar, sabe? Nos censuramos e perdemos a oportunidade de compreender, de nos qualificar. Quando a gente evita olhar, ignoramos o lixo mental que se forma. E o resultado é que intoxicamos o nosso corpo e a nossa mente. E aí, gente, sem descartar o que é nocivo, não abrimos espaço para que coisas melhores cheguem. Só que o acúmulo de lixo mental só aumenta. Porque tudo aquilo que a gente nega vai se reapresentar na nossa vida inúmeras vezes, até que a gente se volte e conserte. Mudam-se os cenários, mas só que não mudam os convites. Você vai mudar de emprego, você vai mudar de relação e os seus problemas permanecerão os mesmos. Só que a gente não olha para isso, sabe? A gente evita pensar, a gente evita falar. A gente não tem intimidade com esses desconfortos. A gente não desenvolve um diálogo interno conosco para lidar com quem nós somos. E aí nós vamos virando o quê? Um vulcão. A vida vai virando um nó e nós entramos num labirinto. Quantas vezes você até tenta falar com alguém, você tenta conversar, mas sabe o que acontece? Você fala assim, cara, eu não sei te explicar o que é. Só que quando te faltam palavras, quando é difícil se expressar, quando você não entende, quando você diz que você não pode mais suportar, a música pode. Porque a música é sobre sentir. E ela conversa com a sua emoção, ela é muito amiga da sua memória. Ela não te pede licença. Quantas vezes ao ouvir uma música você já foi transportado? Quantas vezes você chorou? Quantas vezes você dançou? Quantos exemplos você pode descrever? A música ela é muito popular no cérebro, ela é bem-vinda lá. Ela se ajusta ao ambiente, quer seja no universo mental, cognitivo, afetivo, emocional, social, espiritual. Ela te anima, ela te acalma, ela te consola, ela te irrita também. Ela faz você se expressar, ela te motiva, ela ajuda você a se concentrar. Você acredita? Ela faz você dormir, ela também faz você acordar. Você tem vontade de se movimentar, fazer um grito de guerra. Você canta um hino de futebol, faz você se relacionar, você namorar, você embalar o neném. Enfim, ela te movimenta por dentro para que você possa colocar toda a energia que você tem para fora. E ao soltar essas amarras e abrir todas as portas para se expressar, sabe o que acontece? Você libera aqueles espaços necessários para a transformação. De mente aberta, você ultrapassa fronteiras.
Você se abre para novas conquistas. Você limpa sua mente, é uma expansão. E é assim que você pode construir uma mentalidade excelente, produtiva, assertiva. Você não consegue ir socando assim, ó, uma emoção em cima da outra. Não é assim que funciona. Às vezes não é só ressignificar, é desapegar mesmo, liberar espaço para refazer. E faz melhor utilizando um dos recursos mais acessíveis, dinâmicos e democráticos do mundo, que é a música. A gente usa a música diariamente, sem explorar o seu potencial máximo. Ela é uma grande facilitadora de comunicações emocionais e ela fala todas as línguas, mesmo que não tenha uma linguagem verbal. E daí eu te pergunto, o que é que comunica mais? Será que é a palavra? Quantas leituras você já não fez de alguém ou de alguma situação que vai muito além do que essa pessoa te diz? A música ela tem um código muito particular. É uma senha, sabe? E ela sabe encontrar caminhos pelo seu cérebro, resgatar suas memórias, ela gruda na sua mente. Gente, isso é tão poderoso. É tão poderoso. Porque em segundos você pode transformar toda a sua percepção emocional para melhor ou para pior. E todo mundo tem uma playlist para dormir, para namorar, para ir para festa, para se arrumar para festa também, para exercício. Isso é tudo muito bom. Só que é mal aproveitado. Porque você pode provocar intencionalmente estados emocionais que te favoreçam, te melhorem, que gerem de fato mudanças. E você pode perguntar, mas ué, assim, eu amo música, eu já tenho uma música para tudo, eu já tenho minha playlist, escuto ela todo dia. Por que o que você diz é diferente? Pois é, gente, porque não basta só ouvir música. Porque pensa comigo, se fosse assim, todo mundo que ouve música, que compõe música, que toca algum instrumento, estaria em vantagem, repara. Estariam sempre super bem resolvidos e felizes. Só que não é bem isso que a gente vê por aí. A gente já cansou de ver artistas, cantores, uma hora em depressão, uma hora em euforia, se envolvendo nos maiores escândalos, zero inteligência emocional, acusando os outros, mandando uma indireta musical, sabe? Abusando de substâncias nocivas. Então, você me pergunta, o que muda? A consciência e o direcionamento da escuta. O grande segredo é a gente aprender a fazer isso de maneira intencional, explorando tonalidades, fazendo associações de memórias musicais com elementos sensoriais, delineando as nossas preferências musicais para condicionar as nossas emoções e vibrações. Em resumo, simplificando, aprender a utilizar a música de maneira consciente, estratégica e sugestiva, de modo a acessar um estado de abertura, sabe? Que nos leve à reflexão e uma mudança de postura. O que muda as coisas, todas as coisas, gente, é a decisão consciente. E a música é uma das maneiras mais impactantes de acelerar esse processo. Mas não é só isso. Não para por aí. Porque de nada adianta você sentir um monte de coisas, se colocar num estado receptivo para lidar com as emoções que você encontra, se você não souber o que fazer com essas informações. Aí seria uma furada, né? Porque você pode, inclusive, ficar deprimido. Sentir-se bem com a música é incrível. A gente faz isso por distração e entretenimento. Mas música é convite vibracional para cima e para baixo. E, portanto, você pode escutar uma música que te deixa incomodado, irritado, que traz lembranças ruins, sabe? Memórias de dor. A questão é que, ao invés de tirar o quanto antes a música do ouvido, quebrar o CD, mudar a estação de rádio, você pode aproveitar esse recurso fabuloso para te levar para um outro nível de entendimento e de expansão. Para promover esses ajustes, para facilitar o autoconhecimento, provocar autorreflexão, para construir inteligência emocional, que por sua vez vai patrocinar de fato melhores hábitos numa rotina. Então, não é só um passo que você tem que dar, é um processo. Você usa a música para acessar emoções e a partir daí você tem mais um trabalho a fazer. E você pode fazer isso com um método muito exclusivo, dinâmico, prático, extremamente profundo. E eu vou te contar um pouquinho do que eu tenho a te oferecer e de como que eu construí essa metodologia, que é diferente de tudo que você está vendo por aí sobre desenvolvimento pessoal. Olha, desde pequenininha, aos 6 anos de idade, eu comecei a tocar piano. Eu sempre gostei de música, eu sempre estive em contato com estilos variados, com músicos de todos os gostos e de vários níveis.
Eu aprendi linguagem musical, eu conheço música de uma maneira estrutural. Por causa disso, eu visitei frequências e vibrações muito altas que me ajudaram, me deram um fôlego, sabe, para enfrentar coisas muito difíceis. Lembra que eu falei que a música é um convite vibracional? Ela é composta por ondas sonoras e essas ondas vibram em frequências específicas e elas impactam diretamente o nosso corpo e a nossa mente. Essas vibrações têm o poder de ressoar com as nossas emoções, influenciando estados mentais, sensações físicas e até o nosso comportamento. É o caso de você começar a bater o pé para marcar o ritmo de alguma música. Você já notou que isso acontece? A música é um antídoto poderoso contra o tédio. Contém pílulas de alegria. Você pode achar uma chatice correr numa esteira sem música, mas com música você continua. Ela tem um quê de tempo, de relatividade, você repara? No contexto vibracional, a música convida o nosso sistema nervoso a entrar em sintonia com as suas frequências. Por exemplo, músicas suaves em tons baixos, elas podem induzir relaxamento, enquanto músicas com ritmos mais marcados, frequências mais agudas, podem aumentar a nossa energia e a nossa excitação. Você já reparou, quando você entra numa loja de shopping, como é que a música combina com o tipo de atmosfera da marca? Se é uma loja que quer passar sofisticação, com produtos mais exclusivos, a música é sempre ambiente, calma, instrumental. De repente você entra numa loja de departamento, sabe, com muitos itens, muitas galerias, muitas prateleiras, muitas cores, gente. Em geral as músicas são agitadas, são ritmos pulsantes, bem marcados. Sabe por quê? Para que você se sinta constantemente animado para procurar pelos produtos ininterruptamente. Repara que se você está no modo busca, você vai ser conduzido pelo seu batimento cardíaco. E a música vai convergir. É um fenômeno da física isso, gente, a ressonância. É um ritmo da música se adequa ao ritmo cardíaco. E você lá, de coração acelerado, compra mais. Quem é que está por trás de sincronizar todo esse processo? Imagina. É a música. A música interage com o seu cérebro. E ele procura sincronizar esses batimentos cardíacos com os batimentos da música. Seu cérebro entrando na jogada, você se agita e você compra mais. Imagina só, se a música pode ser usada com tanta eficiência para te distrair ou para te induzir inconscientemente, imagina o quanto que você pode aproveitar e o tanto que pode ser eficiente usar a música de maneira consciente, incorporando técnicas terapêuticas, métodos qualificados e treinamento. Esse convite vibracional também é chamado de indução de estado emocional e torna a música essa ferramenta maravilhosa pela sugestão, porque ela pode promover relaxamento, incentivar o movimento, facilitar a introspecção. Você pode perceber que qualquer curso de desenvolvimento pessoal vai trazer a música como pano de fundo. É comum, gente. Todo mundo reconhece os benefícios da música. Todo mundo usa a música para guiar a meditação, para sensibilizar. Eu aqui não vou te fazer uma meditação guiada, eu vou fazer uma música guiada, porque os benefícios são muito extensos. Música para acalmar e relaxar é uma amostrinha desse tamanho do que a música tem o poder de fazer. E aí você me pergunta, como que de fato eu posso usar a música então para gerar mais benefícios do que apenas bem-estar? Como é que eu exploro isso para ir além? Como é que faz isso? Gente, unindo música, musicoterapia e neurociência, a minha experiência pessoal. Desse jeito eu criei um método único que você só encontra aqui, que utiliza a música como um portal para acessar emoções e memórias escondidas dentro de você. Eu tenho 41 anos, eu toco desde os 6 aninhos. Música é minha vida, é uma linguagem internalizada. É a minha formação acadêmica, pessoal, sabe? E eu te afirmo, ela é uma grande aliada. Essa comunicação musical é facilitada porque ela é ampla e ela não precisa ser complexa. Seja por melodias, por elementos musicais, ritmos, harmonias, mas também assobios, sabe? Palmas, zumbidos. Ela é tão especial assim porque ela é agregadora. Ela acontece por sons, por encontros sonoros, pela via verbal, por exemplo, com uma letra de música, e também pela via não verbal. Ao integrar os conceitos da musicoterapia e da neurociência, eu desenvolvi modelos e metodologia para tornar esse processo identificável desde o início. Porque, gente, todo mundo gosta de música. Todo mundo tem uma música preferida. Todo mundo se acalma com algum som.
Nós somos embalados desde bebês, nós estamos acostumados a ouvir música antes de nascermos. Desde as divisões celulares, sabe? Que eram rítmicas, você identifica ritmos e sons desde que você estava sendo gerado. Escutando batimentos cardíacos, os movimentos do corpo da sua mãe, fluxo sanguíneo, respiração, as vozes que vinham de fora. Líquido amniótico é um excelente condutor de som, então a gente escuta tudo dentro do útero, especialmente músicas de frequência mais grave, sabe? O feto desenvolve a capacidade de ouvir por volta da 18ª semana de gestação. Isso é extraordinário. Pesquisas apontam que bebês conseguem inclusive lembrar melodias e padrões sonoros que mais escutavam. Sons mais graves atravessam melhor as barreiras do útero porque as frequências mais baixas passam com mais facilidade. Então você consegue entender por que músicas de relaxamento são mais graves e mais lentas? É porque você se sente embalado. É tudo muito conectado, gente. Com 14 semanas de vida, um bebê consegue distinguir os passos e a voz da mãe. Olha, eu vou te falar, eu fico muito empolgada, tão empolgada com isso que eu queria propor um exercício. Vamos lá, é bem simples. Agora mesmo, pode fazer aí. Você vai tapar os seus ouvidos e você vai vocalizar um som grave contínuo, sabe? Que nem o om. Se você fizer isso, é uma experiência que estimula o nosso nervo vago. Repara, se você faz repetidamente, o seu sistema nervoso parasimpático é acionado. Isso te ajuda a se autorregular. Você entra num estado de relaxamento. Sabe o que acontece aí? Vibrações internas. Esse som ressoa dentro da sua cabeça, do seu tórax. Você cria uma vibração, especialmente nessa região do pescoço e da garganta. A sua respiração se controla. Você percebe que existe uma ressonância craniana. Quando você tapa os ouvidos, você amplifica a percepção interna do som. E você cria uma experiência sensorial e imersiva, semelhante ao ambiente do útero, onde o som é sentido tanto auditivamente como vibracionalmente. É uma memória ancestral que se conecta ao estado de segurança e regulação emocional, reforçando o papel da música e do som na sua autorregulação. É fascinante, não é? Não há resistência na música. A gente usar isso a nosso favor é extraordinário. Há esses 3 pilares que fazem desse curso diferente. E há materiais de apoio que você só vai encontrar aqui. Música, musicoterapia e neurociência. Como musicista, eu tenho uma longa formação, desde criança, em contato com essa linguagem. Eu fiz bacharelado, licenciatura, mestrado, performance, doutorado em estudos artísticos e musicologia histórica. Eu tenho uma vasta experiência de palco, de recital. Mas só que eu sempre fui muito interessada na psique humana. Então eu ingressei na musicoterapia e na psicologia. E ao longo do caminho eu fui experimentando várias possibilidades dentro da área. Eu fiz curso de comportamento humano, de filosofia, de ética, fiz curso de grafologia, de terapia de som, de recursos humanos, até linguagem corporal da mentira, gente, eu fiz. Isso fora as minhas próprias terapias e as minhas análises. E à medida que eu me aprimorava, eu fui escolhendo o meu caminho e a música era o que mais me impressionava. E é por isso que eu escolhi essa trilha de atuação. De todas as formações que eu ia experimentando e agregando, nenhuma tinha o poder de alcançar o interior como a música. Ela é de longe a maior comunicadora de emoções e de memórias. Ela alcança lugares que a fala não vai e que o corpo não move. A vibração te alcança. Por mais que você queira resistir, por mais que você queira se controlar, a música tem um passaporte mundial direto para as suas emoções. Ela não te pede permissão para sentir, ela escapa de você. Não há, na minha experiência, uma ferramenta mais eficiente para os processos terapêuticos. É maravilhoso, é incomparável, é muito criativo, sabe? E é extraordinário. Então, como musicoterapeuta especializado e formado, eu trabalhei com várias faixas etárias, das mais diversas. Desde recém-nascidos de baixo peso até idosos, gente. Eu trabalhei com Alzheimer, com autismo, paralisia cerebral, com gestantes, com pessoas com muita dificuldade de luto. Eu fui desenvolvendo uma disciplina de pós em musicoterapia, onde eu abordava o papel da música nos processos terapêuticos desde o útero, passando por todas as fases, infância, juventude, vida adulta, idosos, cuidados paliativos. Eu já fiz encontros individuais, já fiz encontros em grupo, e em todos eu posso te afirmar,
Os resultados da comunicação emocional pela música são extraordinários. Eu cansei de ver idosos que não lembravam o próprio nome, cantando letras de músicas completas. Não há ferramenta terapêutica igual. Não há. E esse conhecimento por si só já me encorajaria a desenvolver esse curso. Só que eu ainda fui além. Eu ingressei numa pós em neurociência para agregar conhecimentos entre mente e cérebro, para você entender como que isso funciona, para saber o que mais eu poderia explorar. Só que nada disso foi mais esclarecedor do que enfrentar vários desafios pessoais. Não foram os atendimentos, as graduações, as pós-graduações, mestrado e doutorado no exterior o que mais me habilitou para falar com vocês. Foram as minhas experiências pessoais, que incluíram, gente, golpes, abusos, um câncer. Eu vou te contar um pouco da minha história, porque eu quero que você tenha segurança na minha capacidade de te guiar nesse movimento de autoconhecimento e resiliência. Utilizando a música como um recurso valioso, eu te ensino a treinar a sua mentalidade de uma maneira eficiente, porque eu precisei viver e passar muito perrengue para poder te oferecer esse curso. E com uma propriedade, eu posso dizer que não há nada que as pessoas devessem se preocupar mais do que a mentalidade que elas têm. Porque o que você nutre é o que determina a sua realidade. Os resultados que você vê são fruto do que você pensa, é nessa ordem. Pensamento frenético mais ação sem planejamento é igual a bagunça. E esse ciclo é retroalimentado por evidências ruins. Você não consegue sair desse ciclo porque você ensina a sua mente e o seu cérebro a responderem assim, mesmo que você não saiba disso. Na neurociência, esses conceitos têm nome: profecia autorrealizável, viés da confirmação. Tudo gira em torno daquilo que você acredita. Mentalidade certa patrocina movimentos que te levam para longe dos seus problemas. Seja porque você tem uma mudança de percepção sobre eles, seja porque você sequer os percebe mais como problemas. Agora, olha, mentalidade errada, mentalidade escassa, de falta, sabe? Isso te sabota, te faz perder muito tempo na vida. Porque, olha, convenhamos, quando a sua vida tá uma confusão tremenda, você não acredita em você. Só que, gente, você interpreta isso errado, você se culpa, você se acha fraco. Eu aposto que você já ouviu falar por aí de narrativas mentais, das historinhas que você se conta. Elas existem, tá? Isso é mesmo, é assim mesmo, estão certas. É uma construção de linguagem verbal e mental. Só que ao longo dos anos, utilizando a música para auxiliar na comunicação não verbal de pacientes que não conseguiam se expressar, sabe? Ou nem podiam se expressar verbalmente por N dificuldades, inclusive alguns em estados terminais, ficou escancarado para mim comportamentos que vão muito além dessas narrativas. Ficou na minha frente modelos cerebrais, os comportamentos aprendidos, as resistências e as reprogramações. E aí, é por isso que a neurociência veio complementar minha formação. Você repara que eu amarrei tudo? Então eu quero que você saiba que resistências vão muito além e a música consegue entrar em você, por mais descrente que você esteja. Você aprende a fazer indução de estado emocional com a música e aprende a fazer a reflexão desse estado emocional com estratégias da musicoterapia e da neurociência. É um combo completo, eu pensei em tudo. Isso não é um curso de música, mas vai te dar muito conhecimento sobre apreciação musical, história da música, várias curiosidades da teoria musical. E você também vai conhecer técnicas importantes da musicoterapia e da neurociência. E olha, tão pouco isso aqui é um curso meramente teórico, onde eu te digo tudo que você precisa fazer de forma técnica. E ainda, se você me questionar, mas eu não sei tocar nenhum instrumento, isso não é pra mim. Isso também é completamente desnecessário. Porque o que eu quero aqui é treinar a sua capacidade de escuta ativa e de reflexão. Você está sendo convidado para uma expansão de consciência imersiva e prática. E aí você me pergunta, só dá para fazer indução de estado emocional com música? Não. Você pode fazer yoga, você pode meditar, você pode dançar, tudo isso te ajuda. Mas a música é mais rápida e ela não oferece resistência. Você não vai dizer que você não tem alongamento para yoga, que você não tem paciência para meditar, que você não sabe dançar. A música, a musicoterapia e a neurociência são um combo emocional e afetivo completo, que acionam as suas memórias, desenvolvem enredos que fortalecem novas conexões neurais.
E vocês querem mais um exemplo para entender o valor desse conteúdo? Às vezes você escuta uma música e se lembra de alguém. E o contrário também acontece. Você pode ver alguém e se lembrar imediatamente de alguma música. Você não precisa ouvir a música para ouvir a música. É o seu cérebro que faz as associações entre sons e memórias. Você escuta com o seu cérebro. A gente vai aprender melhor sobre isso no curso. Mas você enxerga com o seu cérebro? Seus olhos, os seus ouvidos, eles são captadores de estímulos. Mas a interpretação não acontece ali. Ao olhar para essa foto aqui, por exemplo, você se lembra de alguma música? Os sons que se repetem ligados a momentos marcantes, como as corridas de domingo, eles ficam registrados em áreas do cérebro como o hipocampo e a amígdala. E é por isso, gente, que músicas como essa têm um poder de despertar nostalgia, patriotismo, até tristeza pela perda, sabe? Você escuta a música, você reconhece, você sente alguma memória afetiva, não é? Você é transportado. E nós vamos entender, tintim por tintim, por que a música tem esse lugar, por que ela te acolhe, o lugar que ela ocupa na sua mente, no seu cérebro, nas suas percepções. E se você já percebe como ela se conecta com você, com exemplos mais genéricos, imagina quando a gente aprender a fazer memórias associativas com as suas memórias pessoais. Já pensou nisso? Você começa a entender por que não basta só ouvir música? Eu quero que você saiba o que fazer com ela intencionalmente. E daí nós podemos passar para o segundo aspecto, que é o dos condicionamentos mentais. Porque nós também precisamos reconhecer, tomar consciência e modificar isso. Por isso eu falo que esse curso é um combo. Porque se você acessar essas emoções, mas você não tiver condição de compreender, interpretar de um novo jeito, aí não adianta muita coisa, né? Querem ver? Qual é a palavra mais irritante que você escuta quando você está no meio de um problema? Fica calmo. Não tem nada mais chato, gente. A gente quer matar alguém que nos pede calma, porque pensar positivo é insuportavelmente difícil se a gente não for treinado. Pensar positivo precisa de treino. É igual tocar piano, bordar, cozinhar. Não caia na balela de que se a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Não é. Sofrimento não é opcional para quem está despreparado. Pensar positivo é chato, é difícil, porque a vida toda é condicionado a milhares de padrões de pensamentos negativos. Alguns a gente sequer reconhece. Uma boa parte deles é bem moralista, muito limitante, extremamente tóxico. Vocês já notaram como que a vida toda a gente repete expressões e ditados populares que sem nem sequer sabemos por quê? Só por força de expressão mesmo. A gente fala uma quantidade de frases prontas, sabe? Usamos máximas que talvez nós nem concordemos. E aí, às vezes, a gente se pega fazendo algum esforço gigantesco para mudar comportamentos que estão fixados no nosso jeito de ser, por conta de expressões que nós achamos inocentes. Ô, gente, seu cérebro aprende tudo. Tudo que você repete, ele aprende. Não seja ingênuo de achar que essas expressões são tão bobinhas. Repara comigo, veja se você se reconhece em algum desses cenários. Às vezes você fala assim, ai, filho de peixe, peixinho é. Mas só que assim, você detesta esse trabalho herdado que você está fazendo. Você detesta o livro que você está lendo, o filme, a série. Só que ao invés de você largar e começar uma outra coisa que te anima, que te dá prazer, você se obriga, você insiste, você diz, se eu comecei, eu preciso acabar. Ou então você vai falar assim, eu não vou nadar e morrer na praia. Ao se relacionar com alguém, você não consegue ter uma intensidade, você desconfia de tudo. Porque você já ouviu dizer que, é melhor ter um pé atrás. Você se acostuma a ter relações ruins, bagunçadas, se contentar com menos do que você deseja. Porque alguém uma vez te disse, não desperdiça, é melhor um passarinho na mão do que dois voando. E olha, ok, nem todas as expressões são negativas. E se elas não nos causam desconfortos, ok, sem problemas. Só que há muito menos pessoas que se consideram com aquele toque de Midas, de transformar tudo em ouro, do que aquelas outras que têm o dedo podre para tudo. A maioria de nós se pega repetindo tanta bobagem popularizada e nem identificamos que boa parte dessas crenças e comportamentos negativos tem essa origem. E vou te falar, eu sei que esse papo de crença é batido, mas sinceramente, isso não muda o fato de que elas existem.
E a gente deveria estar mais preocupados com comportamentos que temos e não conseguimos alterar do que com implicâncias de nomenclatura, sabe? De conceitos distorcidos. Crença, premissa, verdade são hábitos de pensamento que de tanto pensamos formaram redes neurais. Isso. Algumas nós conhecemos e outras não. Algumas são conscientes e outras não. Quando elas são inconscientes, elas podem ditar padrões de pensamento, de emoções e de comportamento que nós não percebemos. E a essa altura você já sabe quem é expert em encontrar essas emoções escondidinhas em você, não sabe? E olha, gente, o conteúdo desse vídeo é muito valioso. Isso é um vídeo de vendas e eu vou te fazer uma oferta em breve. Mas se você ficou comigo até aqui, só de ter tido acesso à técnica de ressonância craniana para autorregulação já foi um conhecimento super útil, rápido e diferente para te ajudar. Então eu agradeço o seu tempo, que é de longe o seu recurso mais valioso. E em troca eu te trago esse conhecimento. E você já se perguntou, por que será que todo o conteúdo de inteligência emocional fala sobre essas tais crenças? Por que esse disco não muda? Eu vou te dar um spoiler. É por conta do seu psiquismo infantil. Quando você era pequenininho, você não tinha muitos modelos, você não tinha muitos vocabulários. É normal, né? Claro. Mas pode ser que muitas das ideias que você carrega até hoje como adulto tenham sido formadas por fatos que você não entendeu por completo, sabia? E aí, você bagunçou o coreto e interpretou como pôde. Se você pequeno ouviu, você vai fazer alguma coisa, menina, porque mente vazia é oficina do diabo. Você escuta isso e você fala assim, nossa, eu não quero ter o diabo na minha cabeça. Aí, sem entender, você internalizou que precisa sempre achar uma atividade. E aí, hoje em dia, você é super frenético. Você é desenfreado nos seus pensamentos. Porque, olha, como criança, nós somos literais. Nós somos manipuláveis, a gente acredita em tudo. Tá chovendo canivete. Cara, fulano de tal passou mal de tanto que ela engole sapo. Nossa, ciclano não sabe brincar, não. Ele sempre entende tudo ao pé da letra. Eu podia passar muito tempo nessas falas. Agora, se a gente não volta para esse lugar, onde a gente fixou determinadas impressões, se a gente não examina com muita seriedade, nós somos conduzidos pela vida. E nós somos levados a crer numa legião de frases e verdades que nos limitam e que nós sequer percebemos como destroem a nossa mentalidade, o nosso senso de merecimento, de confiança, de autoestima. E aí, vamos um pouquinho mais fundo para entender a música nesse cenário bagunçado. Quando a gente associa música com emoção, ou seja, quando nós temos um momento emocionado, nós gravamos ainda mais fundo as memórias do nosso inconsciente. E isso acontece com essas musiquinhas de roda, sabe? Inocentes. Que os nossos pais, os nossos avós cantavam para nos embalar, gente. Você ficava escutando. Samba lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Depois você escutava assim. O cravo brigou com a rosa debaixo de uma sacada. Pelo amor de Deus, sabe? Boi, 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 boi da cara preta. Gente, por aí vai. Quando a gente é pequeno, a gente confia no que nos dizem. As pessoas que nos criaram são um modelo de perfeição para nós. Só que isso não é justificativa para você se sentir mal. Você é o adulto agora, você é responsável por você. Não vale ficar bravo com o passado. Se ocupe em refazer. Esse fenômeno, gente, acontece porque o nosso cérebro vai criando associações muito fortes entre o som e a emoção durante a infância. E aí vai formando as nossas primeiras memórias. Essa conexão entre sons e imagens, memórias, é neurociência pura, pura. O nosso cérebro adora criar atalhos para economizar energia. Ele vai associando estímulos diferentes em uma única rede de lembranças. E essa é a chave para que em segundos a gente conecte emoções e ações. Vocês já repararam o poder da música? E aí nós vamos falar mais uma vez da proposta desse curso, de usar a música como ferramenta terapêutica para acessar o seu cérebro e sua mente, para reconstruir sua mentalidade, para gerar inteligência emocional. Esse curso, o poder terapêutico da música, do som ao sentir, é forte, eficiente. Ele vai te transformar. Porque não existe nada mais nocivo do que ter uma mentalidade que não joga no seu time. Porque assim, olha, por lógica, ela joga contra você. Você pode fazer o que for, curso, oração, você pode se esforçar, você pode insistir, mas só que se dentro da sua mente o jogador faz gol contra, você pode esquecer. Você vai se sentir injustiçado pela vida, pelo mundo, por Deus, pelo acaso.
E não se desenvolve uma mentalidade ou se reconstrói um padrão de pensamento sem consciência, sem decisão e sem repetição. A ajuda da neurociência, das terapias, da música é absolutamente fundamental para entendermos como funciona a nossa cabeça. E por fim, começarmos a agir de uma maneira diferente. Olha, não acredita em ninguém que te promete facilidades para atrair e sair vivendo algo mágico em um mês ou 2. Você passa 30 anos pensando de um jeito e quer resolver tudo em 30 dias. A música, por exemplo, ela promove bem-estar, só que isso não é sustentável a longo prazo sem associar consciência. Você pode até sentir algum bem-estar, só que não é duradouro, tô te dizendo. Você também se cansa das músicas, entende? Você enjoa. Nossa, tem música que te irrita também. E se você não entende esse processo, você larga antes da hora, você faz errado. Muita gente não sabe diferenciar, gente, mente e cérebro. Acha que é tudo a mesma coisa. Assim como não sabem diferenciar melodia e harmonia, por exemplo. Mas não é igual. É como se você não soubesse identificar os instrumentos musicais numa banda, numa orquestra. Mas não é porque você não sabe diferenciar que são a mesma coisa, tá? Não produzem o mesmo som. Não é. Em geral, pensam na mente como algo além do entendimento, sabe? Algo místico. Destino. Não sabem que a mente é um produto do próprio cérebro, que forma categorias, que faz interpretações, que molda pensamentos e comportamentos. É possível sim reprogramar padrões mentais. E isso não é místico, gente, é ciência. Por conta de uma característica cerebral chamada neuroplasticidade. O nosso cérebro tem capacidade de aprender por toda a vida. E com treino ele é capaz de modificar comportamentos. Só que você precisa repetir. Não é verdade que a gente só usa 10% do nosso cérebro. Isso é notícia velha, gente. A gente usa o cérebro todo. Nós temos vários neurônios e terminações. Mas o seu cérebro é um trabalhador incansável e às vezes ele gosta de pegar uma carona, entende? Para economizar trabalho. É porque mudanças são difíceis de sustentar, consomem energia. E é por isso que o seu cérebro tentará a todo momento te fazer voltar ao padrão anterior. Não existe nada feito rapidinho, sabe? Sem dedicação, sem persistência. Eu fiz a minha parte e vim te mostrar como você pode fazer a sua de uma maneira mais consciente. Se você quer resultados consistentes, mais permanentes, precisa se comprometer com essa mudança. Nosso cérebro gasta, em média, de 4 a 6 meses para fortalecer um padrão neural. E com as técnicas corretas, nós podemos usar outras partes da nossa cabecinha para facilitar o processo e a gravação de novas memórias através da associação de indução de status e tendo como ferramenta a música. Mas veja bem, eu quero frisar algo aqui, tá? Você não está me ouvindo falar de música para subconsciente, de música binaural, de sound healing, que você faz dormindo. Todas essas coisas existem, podem funcionar também em conjunto. Mas na minha experiência, você não combate inconsciente, crença inconsciente de maneira aleatória. Para minha experiência, só funcionou aquilo que eu trouxe para a consciência, aquilo que eu emergi, que me dei conta. Daí optei por mudar e escolhi sustentar. Saber o que se passa, não entrar assim, sabe, de gaiata aí no navio. Você conhece, que você entra pelo cano. Saber com qual é a dor que você está lidando. Qual é o comportamento que você quer remover. Por quê e para que você faz determinadas coisas? É aquilo que te permite ter a paciência necessária para manter o processo. Sem dedicação e sem consciência, a gente não conquista mudanças. Redimensionar as dificuldades e trazer perspectiva para a minha vida foi até hoje o grande insight da minha vida. O ponto alto da minha jornada. Ter clareza e ter consciência da minha finitude. E olha, ficar bem com isso melhorou completamente as minhas relações. Eu sempre tive contato com a música, eu te disse isso. Eu vivenciei esses benefícios parciais. Só que isso não bastou para que eu tivesse desafios imensos na vida. E é por isso que eu sei te dizer que a música de entretenimento não basta. Não bastou para mim, gente, mesmo conhecendo todos os fundamentos. E sabe por quê? Porque a minha mentalidade não me acompanhava. Eu era bem boicotadora, era bem dramática, competitiva. Só que a vida, ela sussurra devagarinho. E ela me trouxe uma mão de cartas muito desafiadora. Com abusos,
com relações tóxicas, traição, golpes financeiros, divórcio, luto, aborto espontâneo e um câncer de mama super sério. E aí foi quando eu me vi com uma criança de menos de 3 anos de idade, um câncer em estágio avançado, que eu percebi que algo não estava bom. Eu precisava dar um jeito nisso. Quando aos 38 anos eu fiz 4 cirurgias, vivi 1 ano de químio, tive que me afastar do trabalho, com um divórcio, endividada, vendo amigos com câncer partirem, perdi meu cabelo, minha autoestima indo pro ralo, entendendo que a minha autoimagem era muito distorcida, os meus relacionamentos eram muito complicados. Eu percebi que a mudança era interna, era urgente. Eu nasci numa família amorosa, mas muito religiosa. Eu interpretei muitas passagens bíblicas de uma maneira distorcida. Isso me deu muito medo, me deu muita culpa durante a vida. Eu tinha uma noção muito distorcida de proteção divina, uma espiritualidade muito limitada, uma mentalidade muito escassa. Mesmo sendo pianista, professora, formada em musicoterapia há mais de 15 anos, tendo uma extensa formação com títulos acadêmicos, foi apenas quando eu apliquei várias técnicas em mim, eu tirei o conhecimento do papel, sabe, para a minha vida, consciente da necessidade de reprogramar a minha mente, de mudar a minha mentalidade, foi que eu pude experimentar de fato uma realidade diferente. Quando eu integrei conceitos e aprendizados da música, da musicoterapia e da neurociência, eu elaborei esse método. Esse método é empírico, gente, eu sou a primeira aluna. É viver apesar das dificuldades e não com as dificuldades. Eu me tornei uma das pessoas mais resilientes que eu conheço. Eu tenho foco na solução. E é isso que eu desejo a você. Eu não tenho um curso para você atrair coisa, tá? Você remover trauma de infância dormindo. O meu convite é pegar na sua mão para te ajudar. Mas o trabalho é seu. E nada que você fizer para se melhorar vai funcionar se a sua mentalidade não estiver preparada. Tudo é distração e tudo é distraído demais. Não adianta fazer cursos e cursos, se esforçar, assistir horas de aulas. Todas as coisas que você faz sem mentalidade correta são difíceis, são pesadas. Você pode fazer curso de marketing, você pode fazer curso de lei de atração. Você pode ser muito inteligente. Você pode fazer um curso maravilhoso, um super infoproduto, mas você não vai conseguir sair do lugar, ou então você vai ver gente muito menos qualificada de ultrapassar. E é porque você se puxa para trás, feito um rebocador. Você vira uma âncora, super incômoda, sabe? Você tem um movimento mental pendular, você vai e volta, você circula, você não vai. Você decide, daí você volta atrás. Você quer, depois você não quer. Olha, não tem como você andar num mapa como esse, né? Cadê seu planejamento? Você faz um vídeo qualquer, alguém te fala alguma coisa, você já desanima, você já questiona seu valor, você se incomoda com falas, com opiniões, é extremamente crítico com tudo. Você lembra o que eu disse? Pensamento frenético, mas ação sem planejamento é igual a bagunça. E você já sabe que as memórias emocionadas persistem. Mas o que você não sabe ainda é que memórias são completadas com interpretações equivocadas. O seu cérebro não grava com absoluto rigor tudo aquilo que você viveu. Assim, eu sinto te dizer, mas toda memória é falsa em algum nível. Você completa com outras informações para dar significado. Então, como adulto, você precisa intervir. Você não vai sair do lugar fixado em modelos que não te servem mais. Sofrimento não é opcional para quem está despreparado, eu já disse isso. É um erro achar que no meio de algo difícil a gente consegue se manter positivos, trocar pensamentos de medo por pensamentos de gratidão, gratiluz e amor. A gente não consegue fazer isso. Não é de uma hora para outra. Abandone aquele discurso de que dor faz crescer. É uma maneira distorcida de lidar com desafios. A dor, ela até pode ser um trampolim, só que ela consome energia. Você larga essa noção distorcida de romantizar a dor para gerar benefício, porque diante de um problema você não desenvolve seu emocional. Você usa o emocional que você tem. Outras habilidades vão sendo desenvolvidas, aceitação, resiliência, mas você aprende por repetição. Sustentar essa posição otimista é fruto de treinamento. Se você deseja usar a música para acessar suas emoções e a partir daí aprender a lidar com esses desafios, você deixar de ser reativo, sabe? Qualquer coisa. Parar de se meter em confusão. Muitas confusões que nem são suas.
Aprender a ser mais resiliente, aprender a redimensionar os problemas e fortalecer o seu emocional, esse curso vai te ajudar. O poder terapêutico da música, do som ao sentir, é muito completo. Ele foi muito bem pensado, com práticas de imersão musical, técnicas de musicoterapia, de neurociência, de mindfulness, para que você possa ir incorporando os conceitos e percebendo os seus progressos. O método foi batizado com o nome dedicação, e esse nome não foi por acaso, ele foi escolhido intencionalmente, para que fosse um lembrete constante da necessidade de movimento interno. Há 4 módulos dentro do método dedicação. O D é de desapegar e desconstruir. São os fundamentos da transformação emocional e foca em entender e desmontar padrões limitantes, preparando o terreno para o crescimento. O D é diminuir e redimensionar. E ele é feito para você dominar suas emoções com novas práticas. Redimensione os seus problemas, alterando a sua percepção sobre eles. Elimina, sabe, o peso excessivo dos seus pensamentos e cria um espaço para novas abordagens. O K, de capacitar e induzir. Ele fortalece a mente e as emoções, aprendendo a utilizar ferramentas terapêuticas da música e da musicoterapia para induzir estados emocionais mais qualificados. E a ação traduz tudo isso em prática. Consolida o seu conhecimento de maneira estratégica para resolver problemas de forma proativa. Cada módulo avança com base no módulo anterior, mantendo uma evolução contínua de aprendizado e de aplicação prática. Há exercícios que se complementam e que facilitam o entendimento. As aulas são curtas, são leves, elas são feitas para serem assistidas de maneira rápida e descomplicada. O método dedicação tem 2 bônus exclusivos. São músicas compostas por mim, utilizando técnicas de musicoterapia, de música, de mindfulness e de tonalidades escolhidas e pensadas para servir de ancoragem emocional. Se faz antes dos exercícios ou para quando você precisar induzir um estado emocional melhor. Então existe a âncora sonora emocional para relaxamento e a âncora sonora emocional para foco. E essas músicas serão usadas para potencializar os seus resultados. Os módulos serão liberados dentro da plataforma de maneira gradual, 1 por mês. E esse modelo é um modelo de crescimento estruturado. É uma metodologia para que seja assim. Há um planejamento para você seguir até que você possa, de fato, se capacitar e fazer indução de estado consciente e não mais usando a música por distração. De imediato, o seu acesso dá direito à âncora sonora de relaxamento e à âncora sonora de foco, ambos com vídeos explicativos da construção musical e técnicas de respiração. Depois você tem o método de dedicação e eu te entrego o primeiro módulo. Cada módulo é praticamente um curso inteiro de videoaulas. E você vai receber também o cronograma dos lançamentos com todas as datas previstas dos 2º, 3º e 4º módulos. O terceiro bônus exclusivo será entregue junto do módulo 4, é que a partir das práticas e dos exercícios efetuados, eu vou te ensinar a construir uma playlist emocional exclusiva, pessoal, para te ajudar a ancorar as emoções que você quiser trabalhar. O 4º bônus, que também será entregue com o módulo 4, é um guia prático sensorial para fortalecer a ancoragem dessas suas novas memórias. O curso foi pensado para ser feito com dedicação e não com perfeição. O processo é o que importa, e à medida que os conhecimentos forem se internalizando, os conceitos passarão naturalmente a ser integrados aos exercícios práticos. Nós aprendemos fazendo e repetindo. O método de dedicação traz conhecimentos descomplicados, estruturados e estratégicos. É fruto, gente, de um conhecimento acadêmico que eu tenho há anos, trabalhando dentro da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você vai perceber que, ao mesclar esses conceitos, a sua vida vai ficando mais fácil e mais estratégica. Einstein dizia que a consciência que cria um problema não é a mesma consciência que o resolve. Portanto, você vai desenvolver uma consciência diferente, mais clara. E você vai aproveitar as redes neurais que o seu cérebro vai fazer, associando memórias a elementos sensoriais. Essa parte que por vezes fica no seu subconsciente pode emergir de uma maneira muito mais ativa, mais eficiente, mais estratégica. Seu cérebro é uma máquina de fazer interpretações. E nós vamos usar isso a nosso favor para desenvolver uma mentalidade positiva que jogue no seu time.
E você vai utilizar a música para facilitar essa comunicação interna. E esse curso é para você. Se você percebe que você pode mais, que você não entende por que muitas vezes você age como seu pior inimigo, você se esforça, sabe? Mas você não consegue sair do lugar. Muitos de nós não tivemos a oportunidade de nos educar emocionalmente. E o preço que a gente paga por isso atualmente é muito alto. A gente vive estressado, doente, a gente dramatiza tudo. A nossa sociedade não se desenvolveu nesse aspecto afetivo e emocional. Existem agora alguns interessados nisso, mas eles ainda são minoria. Se você tem interesse em criar soluções e pensar de um novo jeito, se você quer aprender a fazer indução de estado emocional com música, essa ferramenta maravilhosa que abre um portal, esse curso é para você. Mas olha, apesar da música ser acessível, não existe fórmula mágica. A busca pelo autoconhecimento é constante. Sem dedicação e disposição, eu não posso te ajudar. E tá tudo bem se você achar que não está pronto para fazer esse movimento. Você aqui será sempre bem-vindo. E você pode me perguntar, por que o curso Poder Terapêutico da Música, do som ao sentir, é diferente? É porque, além das aulas simplificadas sobre pensamentos e padrões neurais, do uso de técnicas de musicoterapia, do acesso à música, que deixa tudo mais leve, mais lúdico, mais dinâmico, esse curso propõe práticas para medir a sua evolução de uma maneira objetiva e não subjetiva. Te ajuda a fazer associações de memórias sensoriais. É um método diferenciado, porque ele propõe um estudo sistemático por antecipação. Você não precisa esperar a vida acontecer para sair por ali, administrando danos. Você pode se planejar, se antecipar, antes que algumas iscas te encontrem. E através de práticas e de questionamentos, você identifica pontos falhos, aquilo que mais se repete, e você começa a dar a isso um tratamento mais cuidadoso. Com o método, você compreende melhor os seus apegos, os seus gatilhos, as suas dores. Você encontra a origem, a raiz do problema. Ao se antecipar, ao se preparar, você passa a trabalhar com memórias frescas. E não aquelas lá velhas, infantilizadas, que você não lembra exatamente como foi. Você saiu colocando um monte de interpretação. Não te serve mais. Tem que largar. Você vai entender sobre as emoções. Você vai saber, por exemplo, se a tristeza que você está sentindo ela é originária de decepção ou você está só cansado. Se teve um luto ou você se desapontou com alguém. Você está frustrado? Por quê? Você muitas vezes não sabe classificar o que você sente. Da mesma maneira, você está super alegre. Você diz que é alegre. Mas alegre por quê? Você está satisfeito? É contentamento? Nossa, você está se sentindo em paz? Você conquistou alguma coisa? Você está aliviado. Quando a gente aprende a entender essas categorias emocionais, a gente consegue distribuir a nossa energia de acordo com a emoção que nós percebemos. E aí você tira muitas vezes o peso do seu pensamento. Tudo isso utilizando música e aprendendo a criar uma playlist emocional exclusiva. Música para conquistar indução de estado emocional correspondente à emoção que você identificou. Eu vou repetir. A gente vai utilizar a música como ferramenta principal e você vai aprender a criar uma playlist para acessar cada emoção, correlacionando as suas estratégias de escuta. Também estou te entregando 2 âncoras sonoras emocionais para foco e energia e para acalmar e relaxar. E essas âncoras foram exclusivamente compostas para esse curso. Foi tudo pensado para induzir e sugerir as suas emoções, facilitando o seu contato com elas. O curso tem o objetivo macro de te fazer compreender a importância dos micropassos. Que todos os cursos que eu fiz de inteligência emocional e de comportamento humano deixavam a desejar um aspecto importante, que é a capacidade da gente entender, da gente medir os nossos progressos. Não basta a gente se parabenizar porque evitou uma explosão. É importante a gente saber como é que a gente construiu esse processo. Consciência, gente. E a gente, por antecipar as nossas alegorias, as nossas dificuldades, nós conseguimos entender como estruturar esse processo. E a gente se torna consciente do esforço que a gente faz. E quando eu digo que a gente vê desafios como degraus e não como paredes, eu afirmo que para isso acontecer, a gente tem que ter uma percepção de tamanho e redimensionamento. A gente precisa ser inteligente,
crescer para expandir ou diminuir o seu problema para resolver. Para encerrar, o meu desejo é que você possa desenvolver a tempo o seu emocional, para que a sua percepção de problema seja atualizada. Porque às vezes nós não nos damos conta, mas dor é parte da vida. Ela está presente no dia a dia, muito mais do que você pensa. Quando finalmente, por inteligência e autoconhecimento, você integra a dor à sua experiência, você recebe a conquista equivalente do que ela traz. E daí você fecha a conta com o sofrimento. Pensa comigo. Libertador, criador, transformador. É interessante, não é? Sabe o que você precisa fazer para integrar tudo isso? Gerar ação, movimento persistente. Quando você conquista essa percepção, você mantém a roda da vida girando. Você se mantém em ação. E com ação, você recebe libertação, criação, transformação. É poético, né? E é um convite. Ponha-se em movimento e faça isso agora. Esse curso tem muito valor e ele também tem um preço. Ele custa R$ 997, que podem ser parcelados em até 12 vezes no cartão. Não há preço para aprender a importância de lidar com a dor de uma maneira construtiva, desenvolvendo inteligência emocional e resiliência. E aprendendo a fazer estado emocional de um jeito correto e não assim infantilizado. Eu precisei passar muito perrengue para encontrar um caminho e eu estou oferecendo para você um modelo. Você tem um trabalho a fazer, mas eu estou com você. E eu te ofereço uma alternativa. O valor de uma terapia gira em torno de R$ 200 a R$ 400. Esse curso não é uma terapia, mas ele é terapêutico. Autoconhecimento tem valor inestimável. Indução de estado, utilização de música, são os movimentos que patrocinam o seu bem-estar. E muitas vezes a gente usa terapia como bengala emocional. A gente vai na terapia para desabafar. Nós temos medo de tomar nossas próprias decisões porque nós desconhecemos quem somos, nós não sabemos o que queremos. E agora, com menos de R$ 3 por dia, você acessa um conhecimento valiosíssimo para patrocinar o seu crescimento. É menos que um cafezinho. Entra, teste, avalia se é para você. Você não tem nada a perder. Você tem a garantia de 7 dias. Você tem 1 ano de acesso a partir da compra. Entenda como usar a música como indutora de estados emocionais e tenha na música uma grande e poderosa aliada. O poder terapêutico da música, do som ao sentir, tem bônus exclusivos. Tem 2 âncoras sonoras emocionais, uma para foco, uma para relaxamento. Tem tabelas de músicas para sugerir construção de playlist emocional. Descubra o poder da música para transformar a sua realidade e os seus resultados. Emoções podem ser dominadas e não controladas. A música é uma ferramenta poderosa, mas não é uma solução isolada. A verdadeira transformação emocional acontece na interseção entre o conhecimento, a prática e o autoconhecimento. Clique no link abaixo e conquiste a liberdade de ser quem é.